Olá pessoal, tudo bem? Temos mais um vídeo aqui, mais uma publicação para a gente conversar, tá? Vou deixar o link aqui na descrição, convido todos também a lerem o texto, as outras publicações que nós temos lá no nosso site, deixar seu curtir, seu comentário, sempre agregam e são sempre produtivos. Então a pergunta que nós temos hoje, vamos conversar um pouquinho, é sobre: você conhece as 3 espécies de procedimento do direito processual civil brasileiro? Então nós falaremos um pouquinho sobre o procedimento, né? Mas antes da gente falar dessas 3 espécies de procedimento, é importante que a gente faça uma diferença: o que é processo e o que é procedimento, né? Então são tópicos, assim, são palavras técnicas que às vezes podem gerar certa confusão. Então a gente vai tentar diferenciar aqui o que é processo, depois o que é procedimento, e aí depois a gente fala dessas 3 espécies de procedimento. Bom, trouxe uma explicação doutrinária aqui do que é, né, o processo e o procedimento, que diz o seguinte: enquanto o processo engloba todo o conjunto de atos que se alonga no tempo, estabelecendo uma relação duradoura entre os personagens da relação processual, o procedimento consiste na forma pela qual a lei determina que tais atos sejam encadeados. Então, tentando resumir de uma maneira bem grosseira, é o seguinte: o processo, ele é esse conjunto de atos. São vários atos juntos. Isso é o processo. E o procedimento é como que você vai colocar em prática esses atos. Basicamente, essa é a grande diferença entre processo e procedimento. Okay? Então, eu coloquei essa informação importante, que aqui percebe-se que o procedimento é a forma como o processo deve se desenvolver. Isto é, como deve ocorrer o passo a passo dos atos processuais. Então, o procedimento, ele acaba falando como que deve ocorrer o processo. Então, o processo é aquele conjunto de atos, né? São vários atos juntos, e o procedimento é como que esses atos eles vão se desenvolver. Nós veremos aqui alguns exemplos de procedimento e as coisas vão ficando mais claras também. Então, eu coloquei aqui que nós podemos afirmar com certezíssima que existe o processo de conhecimento e existe o processo de execução. Então, o processo, lembra que o processo é esse conjunto de atos, né, que vai se prolongando no tempo. E o procedimento é como que esses atos vão acontecendo. Então, bem grosso modo, a ideia, então, o processo ou ele é de conhecimento ou ele é de execução. Refrescando a memória bem rapidão, o que é o processo de conhecimento e de execução? O processo de conhecimento, as pessoas vão discutir lá, o autor e réu, quem tem razão, quem não tem, porque o juiz vai decidir quem tem razão e quem não tem. O processo de execução, ninguém discute quem tem razão e quem não tem. Por exemplo, lá, o autor ele já chega com um papel dizendo: olha, eu combinei tal coisa com o Beltrano e o Beltrano não cumpriu. Então o juiz faça as vezes do Beltrano aqui porque ele não cumpriu. Então, poderia ser essa ideia aqui do processo de execução. Então, essa é a ideia de processo de conhecimento e processo de execução. Outra coisa é o procedimento, que é a forma, como que isso vai acontecer. Então, o procedimento justamente é a ideia de o passo a passo. Vai ter a petição inicial. Depois, por exemplo, lá vai ser designada uma audiência de conciliação ou mediação. Depois, não tendo êxito, teremos uma apresentação da contestação, por exemplo. Depois, eventual réplica. Então, a forma como o processo vai caminhar é o que a gente pode chamar de procedimento. Então, a sequência, tem a petição inicial, depois vai ter a designação da audiência de conciliação, depois vai ter a contestação, depois tem a réplica, depois tem eventual audiência preliminar. Então, essa é a ideia para a gente entender o procedimento. É como isso acontece mesmo na prática. Então, uma outra informação importante eu coloquei aqui, que o procedimento ele também pode ser chamado de rito, então são sinônimos, tá? Então, se algum dia vocês ouvirem falar em rito e procedimento, é a mesma coisa. Então, lembra que agora nós já vimos quais são os 3 tipos, né, de procedimento. Nós temos, então, o comum, deixa eu voltar aqui, temos o comum, o sumaríssimo e o especial. Então, vamos falar sobre cada um deles aqui e tecer as observações pertinentes. Então, eu trouxe aqui a previsão legal lá do rito comum, ele está lá no artigo 318 do CPC. Então, ele diz o seguinte: aplica-se a todas as causas o procedimento comum, salvo disposição em contrário deste código ou de lei. Então, a ideia é, em regra, vai se aplicar o procedimento comum. Se, porventura, tiver alguma previsão legal que diga que não é o comum, que vai ser um procedimento especial ou que vai ser o sumaríssimo, por exemplo, aí, claro, não vai ser o comum.
E uma outra observação importante, que é o procedimento comum, ele aplica-se subsidiariamente aos demais procedimentos especiais e ao processo de execução. Então, vamos supor lá que nós temos um procedimento especial que não possui uma previsão a respeito de como determinado ato deve ocorrer. Opa, como não há essa previsão, aplica-se subsidiariamente o procedimento comum. Outras informações importantes aqui que eu coloquei aqui vale enfatizar que não havendo disciplina legal sobre o modo de agir em determinado procedimento especial, o procedimento ou rito comum, ele deverá ser observado, que é o que a gente acabou de falar, né? Com relação ao procedimento ou rito sumaríssimo, ele está lá na Lei 9.099, né, que ela também é conhecida como a Lei dos Juizados Especiais, e aí, claro, ele tem uma forma de proceder diferente. Então, o procedimento dele é diferente do procedimento comum. Então, lembra que, como eu falei, no meio da explicação, o negócio vai fazendo mais sentido também. Então, lembra lá que o procedimento é a forma como aquilo acontece. Então, a forma de um processo ocorrer lá no juizado especial, civil, por exemplo, é diferente de quando ele corre lá no processo civil, lá numa vara civil. Então, essa diferença de procedimento, né, o procedimento comum é uma coisa, o sumaríssimo é outra, a gente consegue ter a ideia que o procedimento é o passo a passo, como que as coisas acontecem, ok? E o último tipo de procedimento que a gente viu eram os procedimentos, né, os ritos especiais. Eles possuem a previsão lá no 539 seguintes do CPC e, claro, cada um deles vai ter a sua peculiaridade. Então, a ideia é que, conhecendo lá o artigo 539 seguintes, as coisas, os próprios artigos disciplinam como que cada um daqueles procedimentos ocorrerá. E uma última pergunta que é importante é o seguinte, então, por que é importante conhecer cada um desses procedimentos ou desses ritos, né? Então, primeiro porque as audiências que ocorrem em cada rito, elas se dão em momentos diferentes. Então, às vezes no rito comum ela acontece num momento, no sumaríssimo é outro e no especial é outro, né? E segundo, porque cada procedimento ou rito ele tem a sua particularidade. Então, por isso que tem que conhecer, isso aqui é comum, é sumaríssimo ou é especial, né? E aí, claro, por exemplo, né, eu coloquei aqui a apreciação de tutelas, a depender do rito, é um momento diverso. Então, é por isso que é importante conhecer esses ritos, né? Então, respondendo à pergunta que era o tópico, né, de hoje, você conhece as 3 espécies de procedimento do direito processual civil brasileiro? A resposta é sim, conheço, porque é o procedimento comum, o sumaríssimo ou o especial, tá bom? Então, muito obrigado, pessoal, por assistir o vídeo. Deixe seu curtir aqui também, seu comentário. E a gente se vê no próximo. Até mais!